Olá, estamos de volta com o programa Agora é Lei, seu espaço reservado aos debates jurídicos e de interesse público. Hoje com a honra de receber o Dr. Heber Feltrin, que é cirurgião dentista, consultor de negócios na empresa CIS e professor da Fundação Getúlio Vargas, da USP e da Unip. Seja bem-vindo, Heber. Meu querido Daniel, muito obrigado. Eu agradeço também ao pessoal aí que está nos apoiando ali na parte técnica, onde a gente tem ali alguns amigos, né? Nosso abraço. E claro, você, telespectador, que vai tirar um tempinho para nos ouvir, muito obrigado porque você está aí. E eu fico muito feliz, Daniel, do convite, da honra do convite. Realmente, para mim, é um motivo de muito orgulho ser entrevistado por você. Agradeço demais. O nosso tema de hoje com o Dr. Heber Feltrin é a segurança dos investimentos em tempos de crise. Para você que está acostumado com o programa Agora é Lei, programa dedicado ao debate jurídico. Hoje nós vamos sair um pouco dessa questão puramente jurídica para entrar de vez mesmo na seara da crise, ajudar as pessoas que estão nos assistindo, aqueles que se interessarem, de que movimentos nós podemos realizar para convivermos com esse momento difícil que o Brasil está passando. Heber, qual o cenário atual do Brasil e quais as perspectivas de melhora assim, a curto prazo? Bom, eu gostaria de comentar, né, o escopo da nossa conversa, que vai ser segurança de investimento, né, nesse atual cenário. Apesar da minha formação ser odontologia, Daniel, eu voltei-me para a área administrativa desde 2001, né, e a gente atua exclusivamente nessa área como consultor de negócios. Então, eu não trabalho como clínico, eu não atendo como clínico. Os clientes da nossa empresa, eles são profissionais da saúde, mas nós os atendemos na questão administrativa, né? Então, o objetivo da conversa, né, o tema sugerido por você, é com base nisso, né, onde a gente tem bastante intimidade com o assunto, porque está muito diretamente ligado à nossa área, tá bom? A gente viveu um cenário bastante complicado aí no Brasil, né, nos últimos 3 anos, muito embora era um cenário que ele não começou há 3 anos. Antes disso, a gente já tinha alguns indícios de que o que hoje nós estamos colhendo é o que iria efetivamente acontecer, né? Então, a gente teve aí uma inflação bastante alta, a gente teve uma variação cambial também bastante expressiva, né? Na verdade, essa variação ela é muito mais significativa do que propriamente uma alta ou uma baixa. A gente está vendo aí um índice de desemprego bastante considerável, né? E as pessoas costumam dizer quando essa crise vai acabar, né? Essa é a pergunta recorrente, né? Exato. Vem né, quem viveu crise, quando que ela vai embora, né? Então, assim, eu teria uma pergunta para você: como driblar a crise? Né? Como que a gente consegue se livrar desse negócio, né? Antes de eu responder imediatamente como resolver essa questão, eu vou te dar um panorama, né, atendendo a sua pergunta, um panorama um pouco mais genérico da nossa questão econômica, que ela está atrelada à questão política, né? A gente não vai discutir isso, mas a questão econômica é muito importante, né? Então, a gente viveu um cenário aí de inflação alta, a gente viveu um cenário de juros, né, muito significativos, entendeu? Mas a gente viu um cenário do Brasil, ao invés de crescer, ele involuir, né? A gente viu uma recessão no crescimento econômico do Brasil, né? E isso tem a ver com os pilares que estavam pautados à nossa economia, que foram quebrados, né? A questão do gasto, a questão do livre câmbio, entendeu? Então, isso aí, uma vez ferido, nós estamos experimentando essa crise, tá? Mas, por incrível que pareça, o cenário é muito razoável em relação ao que teve. Então, a gente vê aí uma taxa Selic hoje já diminuindo, né? A gente vê taxa de juro diminuindo. Então, se a gente tem juro diminuindo, significa que
há uma tendência da população voltar a consumir um pouco mais, né? A gente tem uma inflação mais próximo da meta, né, do que anteriormente, que a gente viu números bastante significativos, né? Então hoje inspira cuidados, as pessoas precisam ter cautela, as pessoas precisam medir exatamente o que elas vão fazer com o dinheiro delas, né? E se não o tiverem, também existem ferramentas para que a gente consiga atenuar isso, né? Mas a gente está vendo aí que nos próximos anos nós teremos aí um cenário bastante promissor, tá? Existe aí uma variação política, uma tempestade política que a gente está vivendo, todo mundo está vendo isso, e isso aí mascara um pouco a tendência de crescimento do Brasil, não é? Onde as pessoas, então, elas ficam mais inseguras. A gente só não pode confundir também, Daniel, que às vezes as pessoas fazem um segmento de negócio entrar em crise apenas do ponto de vista ideia delas, não é? Por incrível que pareça, o segmento de consultoria não está em crise, pelo contrário, quando a gente vive uma crise econômica, uma crise política, aumenta a nossa demanda de trabalho, né? A questão administrativa das empresas precisam ser mais cuidadas, né? E às vezes vai nesse rolo compressor a ideia de que é crise, 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 e aí as pessoas aumentam o preço porque está em crise, as pessoas de repente não pagam porque está em crise, né? As pessoas se endividam porque está em crise e usam a crise como um subterfúgio para poder piorar o cenário, não é? Então, isso é milenar, né? Em tempos de crise é sinal de oportunidade, né? As empresas mais ricas do mundo, elas cresceram exatamente num cenário de crise, que obriga o indivíduo a reinventar a roda, a inovar o negócio dele e a ver oportunidades. Num momento como esse, o que eu imagino que deva haver negócios que seja interessante investir e outros que não seja. O que seria mais promissor no momento de crise? Bom, qualquer investimento que você for fazer, eu penso que antes você precisa analisar, né? E analisar implica em pesquisa do consumidor, implica em pesquisar o mercado e implica em conhecer muito bem daquilo que você espera entregar para o consumidor, entendeu? Em termos de mercado financeiro, o que é melhor ou o que é pior, né? Hoje, para o mercado financeiro, a gente não tem uma resposta pronta, como há 1 ano e meio atrás alguém me perguntava: Heber, eu tenho um recurso, onde eu invisto esse recurso? Eu falaria para a pessoa assim, ó, se você não precisar desse recurso imediatamente, vai em título público, compra título do governo, que você vai ter excelentes rentabilidades. Você tinha uma inflação alta, você tinha o governo precisando muito de dinheiro, então o somatório das rentabilidades do título público, eles chegavam em 15%, 16% ao ano, que no Brasil é excelente, né? Hoje isso não acontece mais, exatamente por causa da minha resposta anterior, né? A taxa de juro baixando, a inflação baixando, então você tem um cenário em tese econômico um pouco mais estável, tá? Então eu diria para você assim, analisa o mercado, invista em algo mais seguro. E aí a gente tem no mercado algumas opções que eu falaria para você. CDB é um produto comercial, tem no banco. LCI, letra do crédito imobiliário, é um produto comercial que alguns bancos oferecem. E poupança, Heber? Poupança não. Poupança hoje é um dos investimentos extremamente desfavoráveis, né? Por quê? Porque a gente ainda tem algum nível de inflação e a poupança, ela praticamente nem se equivale a isso aí, né? Outros dizem assim, Heber, e imóveis? Imóvel a longo prazo já verificou-se que não é a melhor forma de investir, só que é seguro e a gente tem uma valorização do negócio.
Então, aqueles que gostam de imóvel é interessante. O que eu diria para você? Se qualifica, analisa o mercado e oferece um produto que o consumidor queira comprar. A grande sacada, Daniel, em qualquer segmento, diversas pessoas estão nos assistindo, é entender a necessidade do cliente. Se o médico entender bem a necessidade do cliente, se o lojista entender bem a necessidade do cliente, se o empresário do segmento de viagens entender bem a necessidade do cliente, se o consultor entender a necessidade do cliente, ele vai formatar o produto dele adequado àquele cliente. Engancho com isso vem a pergunta, mas o cliente não pode pagar, o que fazer? Nesse cenário, eu recomendo que a gente parcele um pouco mais os honorários que antes você recebia bem à vista. Hoje o consumidor, ele quer saber quanto ele tem que pagar por mês, se cabe ou não no bolso dele. Entendeu? Em curtas palavras, é mais ou menos esse o caminho. Fora esses investimentos financeiros que você citou, chegou a falar alguma coisa também sobre investimentos mais negociais, quais seriam os mais interessantes no momento para negócio mesmo, não só investimento financeiro como poupança, CDB que você citou? Alguma área que tende a crescer num momento difícil como esse? A minha área de consultoria, ela tende muito a crescer, né? Você se especializa num determinado assunto e treina as pessoas a serem boas naquilo que você previamente estudou e chegou bem. Recentemente, eu tive uma reunião com uma pessoa no Sul e ele criou um milho de pipoca diferente dos que a gente hoje conhece. Então, é um segmento que vai de vento em popa dar muito, muito certo. Tá certo? Fora alguma coisa de muita inovação, Daniel, eu recomendo que você diversifique o máximo que puder. Então, não tem um segmento que você fala, vai aqui que vai dar certo. Não é? Eu recomendo que você diversifique. Algo que a gente precisa começar a pensar muito, e você que nos assiste precisa ter atenção para isso. As pessoas precisam se qualificar mais dentro daquilo que elas se propõem a fazer. Precisam estudar mais, precisam se qualificar melhor, entendeu? Então, investir em conhecimento é um negócio bacana. É isso que vai ser o trampolim para que você alavanque o seu negócio. Weber, a gente ouve falar muito, né, em segurança da nota Brasil no exterior, né, do nível de investimento, que essas notas vêm sendo rebaixadas, depois aumenta, e no Brasil vem sendo constantemente rebaixada. Até que ponto esse fenômeno, que é uma coisa do exterior em relação ao Brasil, influencia no pequeno investidor, nesse que está nos ouvindo, que tem algum dinheiro, que pretende investir em alguma coisa, mas está com medo? E ele ouve isso, ele às vezes está pensando, ele ouve, mas a nota Brasil foi rebaixada, o nível de investimento. Como que isso influencia esse investidor que não é um grande investidor, mas que pretende investir o seu capital? Eu resumiria isso dizendo o seguinte, as pessoas elas ficam mais inseguras. E toda vez que você tem insegurança, mesmo quem tem dinheiro, por pequeno que seja, o indivíduo fica com receio de colocar em alguma coisa. Principalmente num país onde fala-se que o risco é cada vez mais alto. Não é? Entendeu? Então, haja vista, a gente vê diversos investidores brasileiros investindo fora do Brasil. Não é? Isso mostra que a gente, no mercado interno, né, gera um pouco de insegurança. Quando gera um pouco de insegurança, isso dá uma freada no consumo. Né? Se dá uma freada no consumo, o efeito é dominó. Né? O consumidor, um exemplo, o consumidor ele sai menos vezes para ir no restaurante, por sua vez o dono do restaurante compra menos do fornecedor, por sua vez o fornecedor ele vai ter mais dificuldade na indústria, a indústria vai ter mais dificuldade no agricultor, entendeu? E isso gera um efeito em cadeia. Né? E com relação aos números da economia, você já pincelou no início da nossa conversa, mas o que o Brasil poderia fazer, isso em nível de pequenos investidores, começar por baixo para chegar num nível
de impulsionar o crescimento do Brasil? Porque nós vemos que você falou no começo, nós temos recessão. Quão grande é essa recessão? Ok. Nós brasileiros, a gente não tem uma cultura de investir, né? A gente quer viver muito bem o hoje e a gente não pensa no amanhã, né? Talvez está aí o grande problema dos negócios, porque quem entrou nessa crise, Daniel, embalado, o cara, ele sentiu, mas ele passou pela crise e ele vai sair numa condição mais bem preparado, entendeu? O indivíduo que não entrou embalado, seguramente ele sentiu os efeitos do cenário econômico que a gente está vivendo. O que é entrar embalado num cenário de crise? Entrar embalado num cenário de crise é você estar seguro de que você tem reservas o suficiente para suportar eventual sazonalidade do seu negócio, para suportar eventual retração de vendas, né? E para suportar eventual recessão dos serviços que você presta. Entendeu? Quem não se preparou, obviamente, queimou reservas. E essa queima de gorduras, essa queima de reservas, faz com que o indivíduo fique um pouco mais complicado. No setor que eu atuo, que é a área de saúde, né? O que a gente vê? Que as pessoas faturam bem, elas faturam muito, né? Via de regra, elas faturam bem, elas têm uma vida bacana, né? Só que alguns casos não reservam para a sazonalidade. E esse não reservar para a sazonalidade começa a gerar esse problema. Isso é meio que independente da época de crise, né? Porque a sazonalidade, boa, mesmo que não havendo uma crise geral, pode acontecer uma crise setorial, né? Exato, exato. Independente do cenário de crise, você pode ter sazonalidade. E mesmo não tendo sazonalidade, no nosso caso que a gente atua via de regra com pessoas que trabalham autônomas, né, que elas, quer dizer, a empresa tem um faturamento, eles têm um prolabore e aquilo não é constante, entendeu? Quer dizer, você precisa se programar sempre pelo mínimo e nunca pelo máximo de faturamento ou de receita. Entendeu? E as pessoas, via de regra, não têm essa cultura. Para você ter uma ideia, os livros nos ensinam que a gente precisa poupar 20% do que a gente fatura. Não é? Então, se você tem lá um salário de R$2.000, nós estamos falando de poupar R$400. Esse poupar R$400 ao longo de 30 anos trabalhados, você vai ter um aporte de dinheiro que te daria segurança de ter uma aposentadoria aos seus 55, 60 anos. O que eu vejo na prática é exatamente o contrário. Pessoas lá com 20, 30 anos de formado, 40 anos de formado, onde o indivíduo ele está endividado. Não é? Ao invés de ter reserva, ele está exatamente endividado, que é exatamente ao contrário. Agora você imagina uma pessoa que tem lá seus 50, 60 anos de idade, como que ele recomeçaria o negócio dele? Entendeu? Né? Ou ele vai ter problema financeiro sempre, crônico, ou ele vai ficar patinando. Quando vem um descompasso desse, que é a crise, a gente acaba gerando algum problema, que é o que nós estamos vendo no mercado. Você falou sobre os livros, né? Sabemos que as pessoas, nesse momento, elas querem ouvir a opinião de especialistas, né? No caso, entrevistas. E o que você indicaria hoje para as pessoas que estão querendo investir e para entrar naquela parte do planejamento que você falou, da segurança do investimento, para que caminho de teoria, de doutrina você indicaria essas pessoas? Uhum. Quem pode dar boas dicas nesse sentido aí? A gente pode fazer no segundo bloco, se você quiser, uma simulação de um programa de cuidado financeiro para o negócio e para as finanças pessoais. Entendeu? Hoje, o que eu recomendo? De forma bem prática, bem simples, portal dos administradores. Na internet, entra portal dos administradores, você consegue ver diversas teorias, diversos livros, uma série de ações lá que isso pode te ajudar. Um outro livro que eu acho que quem não está na área, não é muito técnico, pode ler, chama Investimento. Né? Esse livro ele vai nos dar noções básicas de cuidados com as finanças pessoais, que é o que eu falei que de repente no segundo bloco a gente pode fazer um roteiro,
roteiro bem prático para quem está nos assistindo realmente na prática implementar. Existe um outro livro, esse é um livro mais técnico, ele é mais denso, Administração de Marketing, né? Quem escreveu isso é um fera, né? Então acho que vale a pena olhar, vale a pena conferir, né? Eu sempre escrevo alguns artigos da atualidade e disponibilizo pela internet, né? E que as pessoas, através do meu nome, Heber Feltrin, poderão acessar e poderão ter isso aí, né? Então, basicamente, é isso aí. Qualquer livro relacionado à estratégia de negócio do Porter, o autor chama Porter, também funciona super bem, é muito bom, né? E eu recomendo, Daniel, que você nunca faça, ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nunca faça nada sem apoio de alguém especializado no assunto. Entendeu? Quer dizer, eu costumo dizer que eu cresci na vida profissional sempre tendo excelentes assessores, né? Então, se precisa de um advogado, a gente procura excelente advogado. Se precisa da parte de contabilidade, excelente contabilidade. Software, o melhor software, né? Esse negócio de você criar vieses no negócio e você fazer gambiarras no negócio, ele acaba resultando em problema, não é? E acaba não dando certo. No Brasil, a justiça brasileira, de um modo geral, ela tem se esforçado para evitar as demandas. Porque no Brasil nós temos uma cultura demandante, né? Quando você tem noção de que alguém tem algum problema com você, muitas vezes você já está recebendo lá o oficial de justiça na sua empresa, na sua residência. Em outras culturas isso é um pouco diferente, as pessoas antes procuram resolver os conflitos. A justiça brasileira está se esforçando para mudar esse paradigma e começar a incentivar primeiro a conciliação nos juizados. No mundo dos negócios, dos investimentos, existe também essa falta de preparação prévia? As pessoas vão mesmo assim vamos dizer, querendo resolver na marra por si as questões e não acabam consultando, não acabam... Isso acontece, não? Isso acontece muito. Quando você tem muita gordura, você resolver as coisas empiricamente no mundo dos negócios, as margens de erros, elas acabam não refletindo nitidamente no negócio. Quando você começa a ter algum descompasso econômico como a gente está vivendo, resolver as coisas empiricamente gera problema, entendeu? E um pouquinho que você erra, aquilo pode causar um estrago no negócio. Então, no mundo dos negócios, é muito comum acontecer isso. Dentro da questão jurídica, você é o especialista, está me dizendo isso, essa informação. E fazendo uma analogia, um paralelo no mundo dos negócios, isso também acontece muito, né? As pessoas, elas acham que sabem fazer. Eu não sei, talvez porque realmente acham ou porque de repente consideram um investimento desnecessário com um bom advogado, com um bom consultor, com um bom contador e por aí afora, entendeu? Ou porque elas querem testar, experimentar para ver o que vai acontecer, né? E isso aí acaba refletindo em ações sem grandes negociações, né? E você causa determinados problemas no mercado exatamente porque você gerou uma demanda sem tentar previamente resolver aquela questão, né? E isso é muito comum. E eu costumo dizer, né, é um ditado popular, que dinheiro não aceita desaforo. Não é? Quer dizer, se você maltratar, tratando bem o dinheiro, é difícil ele ficar, imagina você maltratando o dinheiro, aonde você vai parar? Começa a ter uma série de problemas por conta disso. Eu recomendo, analise antes de qualquer tipo de negócio. Dentro dessa análise, né, o que você indicaria para as pessoas fazerem, passo a passo, se você puder falar para nós? Se a gente fosse fazer um passo a passo, eu começaria para você dizendo o seguinte: qual que é o seu ponto B? Qual que é seu objetivo? Aonde você quer chegar? Né? Então, o começo é exatamente isso. O começo é onde você quer ir. Né? Quer dizer, quais são suas expectativas?
Quais suas metas? Às vezes as pessoas sonham muito, Daniel, mas elas têm poucos objetivos ou poucas metas, entendeu? Sonhar é alguma coisa que a gente quer, mas não sabe quando isso vai acontecer. Quando eu ponho uma data para o sonho, isso passa a ser um objetivo. E quando eu particularizo o meu objetivo, eu tenho algumas metas. Entendeu? Então, por exemplo, vou trabalhar até os 55 anos de idade. Para eu trabalhar até os 55 anos de idade, eu preciso ter um tempo para eu planejar isso aí. Né? Esse seria o ponto número 1, ou seja, onde você quer chegar. Depois que você selecionou o ponto número 1, que é onde você quer chegar, a gente tem que voltar para o ponto A. Qual a sua origem? Qual a sua condição atual? Em termos de negócio, em termos de ciência, em termos de conhecimento, em termos de experiência do mercado. E esse ponto A ele pode modificar o B, né? Porque... Boa. E o A, dependendo onde está o A, às vezes o B acaba inexistindo. Não é verdade? Sim. Entendeu? Quer dizer, vou te dar um exemplo. Eu sonho em ser pós-doutor nos Estados Unidos. Aí eu pergunto para você, fala inglês? Não, não fala inglês. Puxa vida, então o ponto A primeiro vai ter que ser estudar inglês para eu falar inglês, para depois eu ter o ponto B. Não é verdade? Né? Quando você tem bem definido onde você quer chegar e a tua conjectura atual, aí a gente precisa traçar o caminho. Traçar o caminho é a estratégia. E hoje, quanto mais rápida, quanto mais prática, mais você vai ter oportunidade de chegar no ponto B. A estratégia nem sempre você consegue sozinho. Precisa de ajuda. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos com o Dr. Heber Feltrin. Estamos de volta com o programa Agora é Lei, hoje ouvindo o Dr. Heber Feltrin, consultor de negócios. Dr. Heber, nós sabemos que os números da economia estão bem, vamos dizer, críticos, mas você poderia apontar alguns números para nós que já mostram algum sinal de melhora? Olá, voltando, olha, talvez eu falar em melhoras, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem falar, o Heber ficou louco, como é que ele fala que tem uma luz no fim do túnel nesse cenário que a gente está vivendo, entendeu? Mas sim, os números eles apontam para melhores. A gente já teve inflações altas, né? E hoje elas estão mais próximo do objetivo, da meta. Então quem falava aí de 8, 9% e hoje nós estamos falando em 5 e pouquinho, 4 e pouquinho, é muito bom. Né? A gente já teve aí juros altíssimos. Hoje a gente vive um cenário de menores taxas de juro. Né? O Brasil, que cresceu -3%, né, aponta aí para um crescimento de perto de 1%. Né? Então isso mostra, Daniel, que a gente tem uma possibilidade de resultado e de melhora nesse cenário muito grande. Agora, pessoal, eu preciso dizer para você que o Brasil ele é como um grande avião. Nós não estamos falando de uma moto que com pequenas manobras você muda totalmente a direção dela. Nós estamos falando de um país, entendeu, que até esses resultados efetivamente aparecerem, eles vão demorar. Quanto tempo? Eu não tenho bola de cristal, os economistas não têm bola de cristal, mas a gente acredita que nos próximos 2 anos nós vamos ter grandes resultados do que hoje a gente está vendo como melhora. A gente tem aí um gargalo
que é a questão política que a gente está vivendo. Isso interfere na economia, absurdamente interfere, entendeu? E a gente não sabe como que essa questão política vai se definir. Então, voltando no que a gente falou no bloco anterior, a questão do ponto B, e que você me perguntou, de repente, conforme fosse o ponto A, o B muda. Exato. Né? A gente está vivendo um cenário econômico em função da política que pode ser que esse ponto B nosso vai ter que mudar. Né? Mas eu penso, Daniel, que o grande problema que todos nós precisamos voltar os olhos é a questão cultural. Né? As pessoas falam da questão política, falam da corrupção, é claro que tem exceções, mas a gente precisa ver que a corrupção ela pode existir em diversos segmentos. Né? Eu sou professor há 20 anos e de vez em quando eu tenho um ou outro aluno levando atestado para mim para justificar a falta dele na aula. Não é? E aí eu vejo no Facebook dele ele festando. Não é? Então a gente precisa pensar que jogar o papel no chão e não catar, né? Que ensinar princípios e valores hoje, eles são importantes tanto quanto a economia, tanto quanto a política. Né? Mas esses números que outrora, a inflação, taxa de juro, a recessão, hoje esses números eles apontam para o cenário muito, muito promissor. Só que a gente não vai ver isso tão já. A gente vê que, você citou nas questões políticas, né? As questões de governo, a gente vê que elas têm influenciado muito no comportamento da economia e do mercado. Né? Isso acontece porque o Estado brasileiro é muito presente, ele é muito, embora a gente seja uma economia de mercado, ele se parece com um Estado socialista, que intervém na saúde de maneira maciça, na educação, em outros segmentos, o Estado está praticamente sozinho. Decorre disso ou é independente? Qualquer crise política, independente da participação do governo, ela vai sujeitar o mercado a crises? Não, eu penso que a gente pode correlacionar, mas a gente não pode estritamente atrelar a questão política, a questão econômica, exclusivamente uma outra por si só. Né? Existem outras intempéries que isso aí pode refletir na economia. Né? Então, por exemplo, quando você tem grandes oportunidades de... A própria cultura, a própria educação das pessoas, a própria informação, a própria tecnologia, entendeu? Te faz abrir para outros horizontes independente da política. Né? Quer dizer, há um tempo atrás a gente não tinha nenhum tipo de carro de fora. Hoje a gente tem aí um número enorme de marcas de fora por causa do livre mercado. Né? A informação te leva a enxergar oportunidades de investimento em outros países, de forma legalizada, não estou dizendo de forma ilegal. Entendeu? Mas é claro que a participação da política, do governo, interfere na economia diametralmente, diretamente interfere. Né? E por conta disso é que a gente está vendo um embaraço na economia se demorando mais ainda para poder se resolver. Porque nós vimos que a economia vinha, de uma certa maneira, se levantando, ainda que de maneira trupega, né? Ou a passos quelônios, vamos dizer assim, mas vinha crescendo. Ou pelo menos dando sinais de que poderia haver uma reversão. E aí, de repente, vem a delação premiada da JBS, que foi um estouro. Voltou atrás ou você acha que tem dois substratos? Aquela crise política que todo mundo está falando, que você liga no noticiário e não se fala de outra coisa. Salvo alguma explosão lá de terrorismo no exterior, os assuntos são os mesmos. Somente esses. Exato. E depois você acha que nós temos dois mundos. Um mundo que as pessoas prestando atenção na política e outros que continuam investindo ali, continuam tentando fazer Não, todo investidor, Daniel, por menor que seja, até aquela pessoa que tem lá o seu salário e em casa ele precisa dizer, sobrou um pouquinho, eu vou pagar essa conta do mês que vem, eu vou pôr na poupança, o que eu vou fazer? Entendeu? Tá de olho na política, né? Por conta de todo esse panorama que aconteceu recentemente aí na nossa política, eu penso que a gente voltou alguns passos atrás, né?
As pessoas os investidores voltaram a ter receio, voltaram a ter insegurança. E nós voltamos a ficar descrentes, né? Porque a gente vinha num cenário crescente, a coisa deu uma bambeada e agora você fala, e aí, o que vai acontecer? Né? Oposição e situação, ambos no mesmo barco, é o que a gente viu na capa da Veja agora. Né? O grande problema é que a gente não vê assim uma saída, parece que todos estão todos estão no mesmo barco, né? Todos. E nesse cenário, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Aquele que está pensando em investir, está lá com a sua poupancinha, o seu dinheiro guardado. Você falou, claro, já falou dessa organização, dessa análise que ele tem que fazer de mercado, do que ele pretende, de chamar o consumidor, de agregar valor e tal. E em termos de profissionais, que Assis é uma cidade que essencialmente, além do comércio, trabalha muito com a prestação de serviços. Que profissionais aquele pequeno, médio investidor, porque o grande, né, já acaba procurando, mas aquele pequeno e médio, que profissionais ele deve... Existe um pilar de profissionais ou ele pode simplesmente, não, dessa vez eu vou procurar um contador, ou vou procurar um advogado, ou um consultor? Tá. O que você, na sua concepção, o que você recomendaria? Tá, então são duas perguntas, né? Essa questão de quem você procura para o pequeno investidor, né? E aquela questão de estar todo mundo no mesmo barco, né? Se isso aí faz o cenário retroagir, voltar atrás. Eu digo, sabe, Daniel, que a gente tem que ver que não é que nós chegamos no fundo do poço, eu vejo diferente. Eu vejo que nós começamos a fazer uma limpeza, coisa que anteriormente, nesses meus 46 anos, eu não tinha visto. Tem governador que foi preso. Não é coisa que eu não vi anteriormente. Tem empresário... Presidente de Câmara, né? Exatamente. Casa Legislativa Federal. Exato. Tem empresário que eu jamais imaginei que pudesse ser preso. O cara está preso, entendeu? Então eu vejo até isso como um cenário otimista. É o começo da limpeza, não é o fundo do poço. É o começo. Se existir o fundo do poço, nós passamos. É o começo da limpeza e isso é muito bom. Tá? É exatamente por isso que a gente tem que procurar, engatando agora na segunda pergunta, pessoas que sejam especializadas no assunto. Então, por exemplo, você quer investir, muito ou pouco, não interessa. Você tem que pensar o seguinte, o que você quer? Você quer liquidez ou você quer algo mais seguro? Você é um investidor mais arrojado, mais moderado, entendeu? Ou é um cara extremamente conservador? Mesmo aquele lá que tem o dinheiro contado todo mês, entendeu? A gente precisa aprender a programar o nosso futuro e a poupar um pouco do nosso dinheiro, entendeu? Se você não quiser ter custo, investimento com ninguém que faça isso, hoje a internet, esses bons sites, os sites de investidores, o site dos administradores, o site de investidores, Empíricos é um site bacana que você pode consultar, entendeu? Você tem outros, XP Investimentos, Easy Invest, são todas... São pessoas extremamente bem qualificadas que podem te ajudar. Existem consultores financeiros? Sim, né? A gente atua muito nessa área. E essa pessoa vai montar para você uma carteira de investimentos, entendeu? Então hoje, imagina lá, 1000 unidades monetárias, entendeu? O que eu recomendo você fazer? Imagina que você é um cara conservador, é um investidor conservador, fez lá um teste de perfil, você tem um perfil conservador. Então desses 1000 unidades monetárias, que pode ser R$1.000, R$1 milhão, R$100 mil, R$50 mil, 10 mil, não interessa, 1000 unidades monetárias, entendeu? Eu pegaria uma parte desse dinheiro e colocaria em algo extremamente seguro. Heber, tem alguma coisa 100% seguro? Nem a vida é 100% seguro, entendeu? Mas num banco forte, eu colocaria lá, por exemplo, uma parte disso num CDB. A outra parte eu colocaria num LCI. São nomes de investimentos muito simples que a gente consegue saber o que é. O CDB tem liquidez, o LCI não tem tanta liquidez.
entendeu? Não colocaria nada na poupança, entendeu? E o restante? O restante do dinheiro, se você não é uma pessoa comedida, cuidado com alguns seguros, né? Seguros que você teria que ter, né? Como previdência, como um investimento que você não mexa, como seguro de vida se você não tem reservas, ou se você morrer amanhã sua família vai perecer, tá certo? Então são formatos de você picar o seu dinheiro que você tenha segurança no negócio. Mas você precisa definir, quer ser líquido ou não quer ser líquido, entendeu? Eu estou fazendo um planejamento de médio prazo ou de longo prazo. E um detalhe, imediato nada vai acontecer, não existe uma solução imediata. E se você vai, nós sabemos que o mundo hoje gira em torno de contratos, o mundo negocial. Para realizar um negócio seguro, o que você tem que observar? Por exemplo, você falou do CDB. Né? O que um contrato de CDB deve oferecer para o investidor? E também os contratos comerciais entre si, entre os comerciantes, entre os empresários, né? Entre as várias empresas. O que não pode faltar numa avença e num contrato? Daniel, primeiro, o que eu vejo no mundo dos negócios, dentro do segmento que eu atuo, que é saúde, né, consultoria na área de saúde, primeiro que eu vejo que as pessoas não fazem contratos. Depois, além de não fazer contratos, elas, quando o fazem, elas não leem os contratos. Isso é comum. Isso é muito, né? Comum. Entendeu? Depois, se elas leem, muitas coisas elas não entendem e não questionam. E vão assinando. E a pessoa só vai ver que assinou um problema quando ela tem uma demanda, como você disse anteriormente. A hora que ela recebe uma notificação, ela assusta. É questão da cultura demandante. Não analisa antes porque sabe que pode demandar depois. Né? Exato. Isso aqui, se der algum problema, eu vou lá, promovo uma ação contra o fulano ou contra o beltrano, achando que aquilo é solução do problema. Ao meu ver, aquilo pode aumentar o problema. Né, pode gerar tempo e uma série de desgastes e de repente a solução que você espera não vai acontecer, entendeu? E a pessoa se surpreende com algo que ela já assinou que deveria ter cuidado anteriormente. Hoje eu não faço nenhum negócio sem um bom advogado ler os meus contratos. Até contrato de banco. Eu não entendo da lei, eu entendo de negócio, mas existem pessoas que entendem da questão jurídica. Eu não faço nenhum negócio sem antes um excelente contador olhar a questão contábil do negócio, a questão tributária do negócio. Tem um livro que chama A Arte da Guerra. E lá a gente aprende que se você não conhece o seu inimigo, ou seja, se você não conhece o mercado, as chances de você perder a batalha são enormes. Se você conhece o seu negócio e conhece o negócio do inimigo, as chances de você ganhar a batalha elas são enormes. Então, dentro até daquilo que a gente já tinha falado, né, dessa cultura demandante, entra bem dentro disso que você está falando aí. No sistema legal tributário, antigamente, as empresas, os advogados tributários faziam um trabalho de recuperação. Algum tributo ilegalmente cobrado. Hoje em dia está em voga o planejamento tributário. Então, a gente está vendo também essa mudança de paradigma dentro da própria concepção das empresas. Hoje, você falou, não faz nada sem consultar um bom advogado. Né? Por quê? Porque você tem um planejamento, uma visão prévia, você não quer demandar lá na frente. Né? Mas isso no Brasil ainda está muito enraizado. Né? Está muito, né? As pessoas, elas, via de regra, né, não têm os contratos e depois querem ter razão. Eu costumo dizer que o que está escrito é aquilo que vale. Né? Meu avô falava que antes de escrever o que manda é o fio do bigode. Né? E eu penso que a gente precisa realmente honrar aquilo que fala, honrar aquilo que escreve. E evitar demandas. Né? Se eu tiver um procedimento prévio ao negócio, é melhor do que eu esperar o problema acontecer. Né? Confúcio, que é um pensador chinês, um filósofo chinês, ele dizia que a gente não pode mexer no vento, mas a gente pode ajustar as velas.
né? Então, se eu não posso mexer no mercado, eu posso ajustar as velas do meu negócio para eu aproveitar o melhor possível desse mercado. E uma das formas é tendo bons contratos. E nós sabemos que, mesmo se cercando de todos os cuidados, muitas vezes, ou pelo comportamento do mercado, ou, sei lá, por algum acontecimento imprevisível, né? Ou previsível, mas de consequências desastrosas, o investimento pode não ser aquilo que se imaginou ou sofrer alguma mudança. Para aquele que se endividou no investimento, não aproveitou, por alguma forma não rendeu o que ele planejava, o que você teria assim, de conselho para esse indivíduo? Eu vou dizer, quase metade da população brasileira ela está endividada, né? Então, para você ter uma ideia, isso é muito grave. Isso é muito grave. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lista todos os lugares que você tem dívida. Todos. Calcule quanto aquilo te custa por mês, em dinheiro e em juro. Se você não sabe fazer essa conta, um contador pode te ajudar, alguém da área de finanças pode te ajudar, tá certo? Depois, renegocie com juros menores. Ou faça um empréstimo de juro menor e pague os juros maiores. E nesses endividamentos, nesses empréstimos, equalize o quanto você tem que pagar por mês em dívida com, no máximo, 30% do teu salário. Dívida fixa não pode ter mais do que 30% do que a gente ganha. Senão, ela se torna impagável. Muito bem. E assim, até nós já abordamos essa questão dos contratos, mas assim, eu gostaria de repisar nesse assunto para saber assim, que cláusula não pode faltar num contrato daquele que deseja investir. O que você fala, não, isso não pode faltar? Isso aí tem regras do mercado financeiro que algumas não pode mudar, não é? Mas eu vou te dizer o seguinte, efetivamente, você não poderia investir em algo que não seja reversível, entendeu? Então, essa questão de você colocar o seu dinheiro em alguma coisa que ele é totalmente irreversível, Weber, não iria, entendeu? Se você compra um terreno, você pode vender. Agora, se você compra um terreno que está enrolado, porque não tem documento, porque veio de um espólio que não está resolvido, ou porque tem tributos atrasados, automaticamente esse contrato ele passa a ser irreversível, né? Você vai herdar um problema que você não resolve e vai ficar com aquilo para ser resolvido e não vai conseguir resolver. Então eu olharia muito bem isso e eu iria atrás do que é precedente àquele negócio, entendeu? Quem está por trás daquilo, as empresas que estão por trás daquilo, os bancos que estão por trás daquilo, para ver se existe idoneidade, para ver se existe seriedade, para ver se eu estou entrando num negócio de bem ou se eu estou entrando numa fria. Você fala, conhecer então com quem está fazendo. Olha, a reversibilidade da situação. Exato. O melhor contrato é fazer com um cara sério. Se você faz um bom negócio, Daniel, com um cara ruim, o negócio é ruim. Se você faz um péssimo negócio com um cara bom, o negócio ainda assim pode ser salvo. Pode ser salvo, pode ser bom. Essa é a mensagem que eu gostaria das pessoas pensarem. Nós falamos sobre segurança e investimento com o Dr. Heber Feltrin. Gostaria de agradecer muito, Heber, a sua presença aqui. E a TV Câmara, canal 61.3, fica à disposição para as suas palavras finais aí e para voltar aqui para falar mais para a gente sobre investimentos e sobre negócios. Eu confesso, quando Daniel me chamou, você me chamou, eu fiquei muito honrado com o convite. Aqui eu fui muito bem recebido, todas as salas que eu entrei aqui, eu fui muito bem recebido, isso me deixou muito feliz.
saber que a gente tem amigos, tem pessoas assim que nos consideram tanto. Eu também agradeço você que ficou aí esses minutinhos nos ouvindo. Eu estou à disposição para que, se você tiver outras dúvidas ou questionamentos, pode fazer através da TV Câmara, através do Daniel. A gente está à disposição de vocês, à disposição da comunidade. Então eu fico muito feliz de vocês terem um programa que está preocupado com a comunidade. Isso é muito bacana e eu agradeço imensamente ao convite, estou sempre à sua disposição. Obrigado, Heber. Eu que agradeço. Um abraço para todos vocês.